Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM. Sempre uma alegria, né, uma honra nós estarmos aqui e levarmos, né, a todos vocês que nos ouvem e vocês que nos acompanham através das nossas lives, esses princípios maiores que estão no Evangelho de Jesus e que são a base doutrinária, né, do conhecimento espírita. Base é essa que a gente traz, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus explicado sobre a ótica espírita. Então, é sempre uma alegria, é sempre uma honra, e que a gente possa, mais essa oportunidade, levarmos a todos vocês e agregarmos, né, todos nós que aqui estamos também, um pouco da verdade para que a verdade nos liberte, né, nas palavras de Jesus. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. É isso aí, o nosso objetivo é conversar, né? É ampliar cada vez mais esses assuntos para que, de forma natural, eles façam parte da nossa vida. Porque eu diria que tudo é muito amplo, porém, existe um caminho a ser trilhado. A questão que a humanidade mais se debate é o sentido da própria vida, né? Por que nós estamos vivos, ou somos como somos, ou estamos onde estamos? São essas questões que são basicamente existenciais. E se nós não buscarmos elas, nós continuamos passando a vida, talvez nem questionando, né? Muitas pessoas não se questionam sobre isso. Mas quando nós percebemos a proposta de Jesus, o ensinamento que ele nos trouxe e a profundidade do que ele nos falou, a gente percebe que isso é totalmente relacionado com a nossa vida. Isso dá não só o sentido, dá a dimensão, dá a profundidade, dá o propósito de estarmos onde estamos e nos esclarece, inclusive, o que nós podemos e devemos fazer durante essa vida. Mas a conversa é necessária. Não só essa conversa, mas tudo aquilo que diz respeito à vida. Nós precisamos, como humanidade, colocar isso sobre as mesas para lidarmos de uma forma clara sobre questões que são tão necessárias para todos nós. A gente sempre reitera, né, essa importância de, se tu vai construir um edifício, né, se tu vai construir alguma coisa, tu tem que ter uma base. E essa base, ela tem que ser forjada, né? Ela tem que ser buscada por cada um de nós. Hoje mesmo de manhã, né, tem um pessoal que são os testemunhos de Jeová, e eles fazem um trabalho de campo, ou seja, eles dedicam um dia da semana para, né, levarem a palavra. E eles vão de casa em casa. Eu estava trabalhando e o cara veio lá. E é um trabalho muito bom o deles, né? Eu admiro o trabalho que eles fazem. E aí o cara, sentindo, né, que porque eu já disse para ele que eu conhecia o trabalho deles, que eu conhecia muitos do próprio trabalho aqui de Flores da Cunha e tal, né? Ele veio, entrou de sola. Ele me disse assim: tá, tu acredita em Deus? Né? Aí eu disse assim para ele: Deus está dentro de mim. Né? E eu manifesto Deus pelas minhas obras. Então ele já ficou meio assim. Mas eu achei interessante isso, por quê? Porque esses movimentos, né, que nem eles estão fazendo um trabalho em cima de uma proposta. E aí ele já começa naquilo que é primário, né? Se tu acredita em Deus, se tu acredita em alguma coisa. Que aí se tu acreditar em alguma coisa, cada um vai mostrar aquilo que tem, digamos. Uhum. Agora, sei lá, eu digo, eu não acredito em nada e tal, não posso nem ver esses lances, de repente ele ia ficar brabo comigo, Sim. sei lá, né? Sim. Mas enfim, né? Mas nota-se nesses dias, né? E isso é crescente, esse enfervescimento, a coisa está enfervescendo, né? Ou seja, a coisa ela está tomando corpo na questão do posicionamento, né, de cada um.
Ou seja, tu acredita, tu não acredita, em que tu acredita, como é que tá, como é que não tá. Porque hoje a gente tem muitas possibilidades, né? Tanto pela internet, tanto pela questão dos livros, tanto pela questão da nossa própria liberdade. Então, o mundo está convulsionando e obrigando a cada um de nós a buscar parâmetros. E eles, né, nessa linha de parâmetros, eles começam exatamente nessa ideia. Se tu acredita em alguma coisa. Porque a partir do momento que tu vai fazer a fundação, né, para fazer aquela obra, tu acredita que tu vai fazer a obra. E se tu não fizer essa questão estrutural de uma forma protocolar, de uma forma organizada, tu não vai chegar, né, com firmeza no telhado, digamos, né? Tu tem que saber a carga que tu vai pôr, tu tem que saber o que tu vai fazer e assim por diante. Então eu achei interessante isso, nessa questão que verdadeiramente a maioria de nós teria que começar a se questionar, que é aquilo que tu vinha dizendo, né? Não, nós temos que dar um significado às nossas vidas, mas darmos um significado às nossas vidas subentende-se, né, que tu acredita em alguma coisa. Se tu acredita em alguma coisa, como é que isso aí, digamos assim, funciona, né? É interessante porque essa pergunta primeira que ele te fez, ela é a base para todas as crenças, né? Sim, Porque senão aí é não crença se vai para outro lado. Só que a humanidade, nós todos assim, se a gente sair pela rua, e obviamente que não é uma questão nem de ficar apontando, né? Mas muitas pessoas acreditam em Deus. A questão é que não conceituam esse Deus de uma forma sólida dentro de si para compreender todo o movimento que existe ao teu redor e interno. E não conceituando esse Deus, muitas vezes nós deixamos ele num ponto assim, afastado. Quando a vida flui naturalmente e satisfatoriamente ao meu interesse, Deus existe. Quando acontece algum problema, eu ou me revolto ou desesperadamente eu me volto a Deus para que Ele resolva o meu problema. Então, aquela questão conceitual, aquela questão do que eu entendo a partir da primeira pergunta de Deus, o que é Deus para mim, a gente percebe que até no exemplo do edifício, ele está sendo construído de forma equivocada. Ele está sendo construído de uma forma que, dependendo da altura, quando eu chegar num determinado ponto, vai desabar. Ele não vai ter sustentação para aquilo que é necessário. Então, a gente nunca diz assim, não, todo mundo tem que ser espírita, todo mundo tem que saber da mesma coisa que eu sei, acreditar no que eu acredito. Não. A gente tem que fundamentar Deus e, a partir da proposta dele, agir. A questão, pegando o exemplo dos testemunhas, que nem tu disse, eles fazem um trabalho verdadeiro e necessário, porque eles estão levando a palavra de Deus dentro de um conceito que eles estabelecem, dentro de uma estrutura que eles têm. Nós divergimos em alguns pequenos pontos, mas todos convergimos na mesma proposta, que é fazer o bem e se auto-reformar, se auto-melhorar para sermos chamados, né, filhos de Deus. Então, a proposta, eu digo um pouco divergente, porque Jesus, para eles, não tem o peso que tem para nós. Então, nós acreditamos em Jesus como aquele que é o nosso irmão mais velho, aquele que nos demonstrou uma vida completamente diferente daquela que a gente entendia. E, a partir disso, uma subida com mais velocidade, com mais força na nossa evolução espiritual. Mas a prática do bem e a encarnação ela é igual para todos, independente das crenças que nós temos. A encarnação é igual no sentido de que nós temos que utilizar esse processo para a nossa evolução. Então, dentro desse preceito, é que nós, como seres humanos, precisamos de novo, né, daquele debate, daquela conversa, para que, como eles que chegaram até ti e foram lá conversar, exista uma troca para que os dois aprendam, né? Os dois lados têm posições para serem ampliadas. Então,
eu acredito que é uma oportunidade, né? Quando se vai nessa direção. E entendermos, né, nas diferentes linhas que a gente está, que cada um vai construir a sua casa segundo as suas necessidades. Então, às vezes, tu não pode chegar com um projeto pré-pronto para o cara e dizer para ele, olha, tu tem que fazer isso que vai acontecer isso. Até pode, mas às vezes ele, né, não tem esse interesse, ele não tem essa capacidade, ele não tem essa ideia, né, de fazer uma coisa dessas, né, porque tudo vai de uma questão muito particular e construtiva. Então, importante o trabalho, com certeza, né? Importante esse autoquestionamento, né? Inclusive ele me passou assim uma visão de grandeza de Deus, né? Ele disse, tu sabia que só de besouros existem mais de 3.000 espécies, de borboletas existem. Então, como é que um Deus, né, de uma sabedoria que fez tudo isso, que fez a nós, né, teria, digamos assim, em contraparte, deixado nós esquecidos? Isso não acontece. Uhum. Eu disse, não, verdadeiramente, com certeza, né? Então, essa... o importante é esse passo que tu começa a dar no reconhecimento da lei, né? Que se existe alguma coisa, é que nem lá tu pegar no livro dos Espíritos, que é Deus, a causa primeira de todas as coisas. Então, se tu pegar e analisar a obra, tu vai ver que o cara que organizou tudo isso, né? Ele é de uma grandeza que tá louco. E a partir do momento em que tu mais te aprofunda, né? O próprio físico, né? O Einstein, que negava uma vida inteira, no final dos dias ele chegou à conclusão que tinha que ter uma inteligência primária atrás de todas essas coisas que organizava o imponderável, que ele, através de cálculos e tal, não conseguia materializar, não conseguia traduzir. Não dá o fundamento da coisa. Ele teve que admitir, né, a existência de Deus. E verdadeiramente, cada um de nós, a nossa vida tem que ser... Porque quando tu faz aquilo que tu pensa e quando tu não pensa naquilo que tu faz, muitas vezes tu te esquece quem é que tu é e onde é que tu tá, né? Então, que nem a gente já falamos aqui N vezes, quando tu é casado, tu não vai mais fazer coisas de solteiro. Quando tu tem filhos, tu não vai fazer mais coisas, né, de uma pessoa que não tem... né, as filhos, responsabilidades vão aumentando, né? Então é assim que funciona. E essa maturidade, ela tem que acontecer com todos. E muitas vezes nós vamos ajustando, né, as coisas aos nossos interesses e vamos ficando naquela vida mediana, né? Ao invés de mergulharmos e realmente buscarmos as respostas que elas existem, não só no Evangelho de Jesus, como também, né, nas literaturas um pouco mais atuais, que nos ensinam, né? E hoje nós temos uma ciência, né? Bastante divulgada. A questão espírita é uma ciência. E eu acho até que eles não vão muito, para nós nem entrar nesses detalhes também, né? Porque o próprio Jesus, ele foi tomado, né, pela Igreja Católica. Digamos, Jesus é deles, né? Sim, porque Jesus é o filho, um gênio, o unigênito do Pai, filho de Deus, né? Foi a primeira religião cristã instituída, só que dela se fragmentou em muitas variáveis, né? Muitas vertentes não variáveis. Então, o Jesus é o mesmo, né? Só que ele, entre aspas, não fundou numa igreja, ele deu um ensinamento a ser praticado. Na realidade, Jesus é uma alma de uma grandeza, né, que as suas obras determinam, o que ele fez, e que ele veio dar testemunho, né? Ele veio mostrar para cada um de nós, né, o que devia e o que não devia ser feito. Ele veio como um irmão mais velho, preocupado, né, na educação dos filhos mais novos, dar um exemplo de vida, né? Um exemplo entregando, passando um suplício,
mostrando os verdadeiros valores, né? Onde estão os tesouros, o que é a matéria e o que é o espírito. A tal ponto que ele entrega, né, o corpo dele à cruz, demonstrando para nós que existem coisas muito maiores e que nós não valorizássemos, que a gente nunca soube dar um significado, né? Então, ele tem essa, a tal ponto que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se baseia só na questão moral do Evangelho de Jesus. Ele não vai lá no Velho Testamento, ele não pega as outras narrativas, né? Ele só pega essas questões morais, né? E aí, então, o nosso objetivo é exatamente esse, né? Trazermos esses princípios, né? Que ele nos trouxe de uma forma mais clara, né? Para podermos, cada vez mais no aprendizado, Sim. compreendermos esse sentido que a gente pode dar à vida. A passagem de Jesus, ela é muito interessante quando a gente não fica preso na questão religiosa. Eu gosto muito de olhar a questão histórica, de como era o mundo, mesmo não lembrando, como era o mundo naquele tempo, e ver que várias situações que ocorreram naquele período em que ele estava ali, ocorreram diretamente com ele, se repetiram depois, né? Várias vezes se repetiram pela endurecimento do coração humano, pela falta de entendimento da mente, de uma proposta libertadora, de algo que falava diretamente a nós. E nós ainda continuamos, ainda hoje, olha quanto tempo se passou, brigando por questões de separativismo. Então, vamos voltar, por exemplo, ali do Jeovás que foram te visitar. Tem gente que quando vê eles, tranca a porta. Sim. Não. E já expulsa os caras. Então, É que eles vêm. eles vêm de uma forma incisiva, né? Eles vêm meio, não digo impondo, né? Sim. Mas eles vêm achando que estão em cima da verdade, né? Mas eu acho que cabe assim, de uma forma, eu digo, porque escutar muitas vezes a gente acaba tendo uma percepção de alguma coisa diferente. E para eles, acaba sendo também um consolo para eles continuarem o trabalho deles, mesmo que a gente discorde, né? E existem muitas discordâncias, mas eu acredito que a essência, a intenção deles, ela é boa. Então, pegando só esse exemplo para jogar dentro do que eu estava dizendo, né? Da questão que a gente às vezes briga. Existe o cara que fecha a porta, mas existe aquele que ainda taca fogo, né? Nas instituições, aquele que faz atentado, aquele que vai contra a pessoa, não é nem contra a instituição, vai contra a pessoa. Então, nós temos que aumentar um pouquinho o raciocínio desse prédio que nós estamos construindo e melhorar a questão do sentimento. Aquilo ali só me afeta no momento em que eu permito que aquilo me afete. Se eu deixo as coisas do lado de fora, elas não têm significação para mim. Mas, de novo, é importante a gente estabelecer o que eu quero que me afete e o que eu quero que fique fora. Porque nós parece que vivemos de uma forma contraditória. Nós deixamos que nos afete tudo aquilo que nos faz mal. E acabamos deixando de fora aquilo que pode nos ajudar. Então, é necessário, de novo, né, a questão da conversa, do debate, do esclarecimento, para que a gente fundamente isso. É que às vezes, né, seria que nem nós no início, né? Tu estuda bastante e tu tem convicção daquilo, né? Como é o caso deles, eles se aprofundam muito no estudo. Uhum. Até o própria movimento, ele surgiu do estudo, né? Dos livros, né? Que é a Bíblia. É um estudo mais aprofundado. Coisa que outras linhas de pensamento não se aprofundam tanto, que nem os católicos, né? Nós, católicos, até 50 anos atrás, eles rezavam a missa em latim. Então, tu não tinha acesso, né, às informações e ao conhecimento. E como eles têm, muitas vezes eles, não que se achem, né, no direito ou
mas eles acreditam que aquilo que eles encontraram, né, seja útil para esses outros, que de repente esses outros não conseguem se posicionar de uma forma firme, né, em cima daquilo que pregam. Ah, eu sou católico, mas não vou na igreja. Então é difícil de entender isso, né? Sou católico e não praticante, muitas pessoas dizem. Então é difícil. Então tem muitas narrativas, né? E por isso que a gente tem que estar relativamente aberto e cada um de nós forjarmos dentro de nós essa questão, né? Porque a gente sempre diz aqui, as coisas são muito simples. É só tu consultar a tua consciência, né? Então, dentro dessas narrativas, o próprio Admir dizia aqui na rádio, né? Ah, eles dizem que Jesus é filho de Deus e nós somos filhos de quem, então? Né? Que ele era filho único. Então, são narrativas. E uma dessas narrativas, eu acho que foi uma pergunta que te fizeram, né? Da questão do pecado? É. Foi. Um ouvinte nosso até pediu para nós inclusive, nós explicar estamos isso. abertos, né? Sim. A dúvidas, perguntas, questionamentos. Se a gente não sabe, a gente vai atrás. Nós não vamos, digamos assim, induzir as coisas aos nossos interesses. Nós vamos tentar fazer o nosso melhor em cima daquilo, o pouco que a gente sabe, né? E sempre nós vamos andar pela questão primária, que é o próprio Evangelho de Jesus. Nós não vamos nem entrar nas questões espíritas, né? Nessas questões. A gente gosta, como tu disse, né? Porque muitas vezes a gente precisa saber o que as pessoas estão querendo saber para poder também conversar sobre isso, né? Às vezes a gente acaba indo numa linha que de repente não está atendendo a expectativa de quem está ouvindo. Então ficam dúvidas na conversação que não foi bem dito. Então é muito bom quando tem esse retorno para nós. E a pergunta era isso, né? A questão do pecado, de que Jesus tirou os pecados do mundo. Como que isso acontece? Se tem fundamento? Se isso tem sentido? Porque o próprio Jesus, em várias passagens, ele diz a cada um segundo suas obras. Então, se ele está dizendo que tu vai merecer de acordo com o que tu fez, como é que ele vem e tira todo esse pecado que o mundo possui? Então, é uma questão quase dogmática, né, para a gente poder tentar entender, né? É que nessa narrativa nós já nascemos do pecado, né? Então, já começa... Sim, então se dentro de uma linha de salvação tu já nasce no pecado, eu tenho que te dar, né, a absolvição? A absolvição, a saída do próprio pecado, né? Uhum. Então, Jesus ele seria visto dessa maneira, porque nós, entre aspas, nascemos do pecado. Que também não é, né? Hoje, às vezes a gente não vai entrar nessas questões religiosas, mas o bom senso, né, um pouco de bom senso vai nos dizer, né? Por quê? Porque Jesus não falou nada disso. Ele falou assim, em várias passagens, né, que a gente pode citar. Ele diz: eu vim a este mundo prestar um julgamento e quanto quero que ele se cumpra. Né? Ele diz: tomai a tua cruz e siga-me. Então, quer dizer, se ele viesse fazendo todas as coisas... Ele tirava a cruz. Exato. A tua fé te curou. Uhum. Né? Quantas vezes eu brinco dizendo, né, que Jesus, uns chegavam nele, tocavam e eram curados. Outros, Jesus passava e dizia: bem-aventurado és tu, Antônio, porque sofre. E não fazia nada. Então, quer dizer... E é o mesmo Jesus? É o mesmo cara. É. Então, por que uns ele fazia aquilo e os outros ele dava uma curva? Será que ele queria? Será Entende? que ele podia? Então, tá, mas aí volta lá para Nicodemos, né? Nicodemos pede para ele: pá, mas como é que isso pode acontecer? Aí Jesus disse: quando eu te falo as coisas da terra, tu não entende nada. Uhum. Quanto menos tu entenderia se eu te falasse as coisas do céu. Então, essa questão do pecado, essas questões, né, das religiões, eu diria assim que foram necessidades de época, né? Onde que o medo ele sempre foi assim muito usado como uma forma de manter, né,
o fiel, né, na linha. Então, foi útil, foi bom, foi necessário, útil, bom e necessário. Só que hoje, verdadeiramente, nós estamos num outro tempo, né? É um tempo profético, o Espírito cairá sobre toda a carne. Não é os espíritos, é A a essência? essência do conhecimento, ele vai ser aberto e cada um busca. Então, o pecado original, meu, isso é. Quando eu li o livro, bom, já falei isso aqui N vezes, né? Quando eu escutei pela primeira vez nesse planeta a palavra reencarnação, ela me soou assim como um trovão, né? E aí eu fui atrás para descobrir o que que era. E quando eu li num livro, que era do Gasparetto, já te falei, que ele dizia assim, Deus não perdoa, Deus não faz nada, aquilo ali me chocou, Como assim? me chocou, Porque a gente aprende tudo o contrário, né? né? E aí, hoje eu digo, Deus não perdoa, porque ele não se ofende, Uhum. Deus é, né? Ele não se ofende. É que nem nós termos crianças pequenas que fazem lá as suas artes, né? Por serem ignorantes, né? E aí tu vai punir o cara Vai ficar eternamente, chateado, né? ou tu vai te chatear porque uma criança fez o que fez? Uhum. Não, criança, criança, eu. E Deus é Muito maior do que isso, muito né? maior Então, do que pra isso. gente imaginar. Então, e aí a tal ponto as coisas elas estão um pouco distorcidas, né? Porque o ser humano ele sempre precisou ser conduzido, né? Por isso que a família ela é importante. Então, o ser humano sempre precisou ser conduzido a tal ponto que hoje nós temos leis sociais, a tal ponto que hoje nós temos toda uma estrutura religiosa, exatamente por quê? Porque nós precisamos de modelos, né? Que nos mostrem, que nos digam. Que nos deem os Exato. limites que nós não conseguimos observar, né? E isso foi muito importante. Agora, alguém chegar para ti e dizer assim, ó, tá tudo resolvido, aquilo que tu fez, Deixa pra mim. deletamos, isso Não existe, é né? só pensar um pouco sobre É. isso, né? Era É só com a pessoa pensar um pouco sobre isso e ela vai ver que isso aí não tem fundamento. essas questões, verdades quase, verdades de uma época, né? Elas eram aceitas porque não existia nenhum tipo de confronto, não existia nenhum tipo de questionamento, porque era proibido, era outro pecado questionar uma autoridade na Terra que falasse isso e a gente pensasse contra. Só que hoje, por estarmos cada vez mais abertos à informação e questionadores que somos, essas coisas não têm fundamento, não tem sentido, né? De como é que o cara realmente vai me isentar de todos os erros? Onde é que existe a linha de aprendizado? É claro, a linha reencarnatória, mas então, qual a lógica de todo esse processo? Então, quando a gente entende essa questão de tirar os pecados, é que Jesus realmente ele foi um revolucionário no sentido de tudo que estava posto. Ele veio e revolucionou o entendimento. Não foi os ambientes, ele revolucionou o entendimento Sim, porque sobre a vida, não é? ele diz, eu não vim abrogar a lei. Sim, eu vim cumprir a lei. Exato, mas uma lei menos severa, porque era um Deus pagão, né? Olho por olho, E fazer dente por entender a dente. lei, né? Mas era um Deus que era refletido dentro de uma sociedade. E hoje é um Deus que é refletido dentro de uma sociedade. Uhum. Então, se essa sociedade, né, ela ainda, digamos assim, se mantém estacionária naquele Deus como hoje existe, né, naquele Deus punitivo, naquele Deus vingativo, naquele Deus pagão, Uhum. né? Essas pessoas elas vivem com isso. Agora, se tu tenta, né, usar o teu intelecto e tá aqui no livro dos Espíritos, eu acho não, tá no Evangelho, tá aqui no Evangelho, né? Um dos precursores da base de todo o lance do Evangelho, eu acho que está no livro dos Espíritos, é Santo Agostinho. E Santo Agostinho, ele fala, é um capítulo inteiro quase, É no livro dos Espíritos. nas penas futuras. Uhum. E ele derruba
qualquer argumento de um Deus de penas eternas, ou de um Deus de céu eterno, né? A eternidade das penas. Ele derruba. Só que, claro, tem que estudar. E às vezes... Tem que querer acreditar. De onde é que vem a força dos caras que eles querem te impor as coisas? Do conhecimento que eles acham que eles têm. Né? Uhum. E o conhecimento é conhecimento. Então, e ele te dá a força do próprio conhecimento. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, não tem isso, mas no Livro dos Espíritos tem, é Santo Agostinho. Inclusive, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, se nós pegarmos lá no índice, quer ver? Tu procurar aqui Santo Agostinho, tu vai ver que existem várias mensagens que foi ele que nos deu. Uhum. E aí Nos tu vai dizer, auxiliando a entender, mas né? se Santo Agostinho morreu, né? Como é que o cara está falando? Aí vão chamar nós de louco, né? Os de outras linhas, Uhum. né? Vão chamar nós de louco. Onde que uma das bases, né, da doutrina espírita é a reencarnação e a comunicabilidade dos espíritos. E a comunicabilidade dos espíritos, ela não acontece só via oral, né? Aqui eu e tu. Ela acontece via mental e ela acontece via, né, mais sutil, que é a nível de duplo etérico. Então, mas a comunicabilidade, ela existe, a tal ponto que Jesus diz, né, tudo que está ligado na terra está ligado no céu. Então está ligado como? Um cabo de aço? Não dá, né? O cabo de aço Não é possível. só funciona aqui. E essa ligação, ela é feita com o quê, então? Né? Então, pelo fato de nós não entendermos, nós vamos negar. Então, essa é a questão. Então, de Jesus tirar os pecados, né, ele é bem taxativo nisso. Ele diz, ele é simples, ele diz, toma a tua cruz e siga-me. E nenhuma vez ele fala, bom, a tal ponto que ele diz, a tua fé te curou. Uhum. Que ele não fez nada. E para o pessoal que nos ouve, para o pessoal que nos acompanha, pode pegar o Evangelho, ler ele de cabo a rabo, que não tem nenhum lugar que Jesus fala isso aí. Né, que ele veio para tirar pecado. Sim. Tem um lance, uma passagem muito importante, que é lá que ele está reunido numa casa e está cheio de gente e tal. Aí eles trazem um paralítico pelo teto, né? Trazem um paralítico pelo teto. E aí Jesus diz assim, porque eles queriam trazer esse cara para que Jesus curasse ele, né? E aí eles trazem. Aí Jesus diz assim, te são perdoados os pecados. Ele fala pro cara, né? Porque ele era representante de um movimento, ele trazia um Deus novo, ele trazia uma esperança dentro dele, né? E aquele cara totalmente limitado, ele via em Jesus essa possibilidade, né? Te lembra? Se eu tocar em Jesus, serei curada. Ela vai lá, toca em Jesus e é curada. Então ele via em Jesus, né, um potencial. E aí trazem o cara e Jesus diz, te são perdoados os pecados. Por quê? É que nós somos fracos, né? Nós somos fracos. Vou lançar aqui para vocês. Tem que pensar, porque senão todo aquele que comete o pecado é escravo do próprio pecado. Como o pecado te escraviza? Porque Jesus liberta ele dos pecados. Mas quem estava condenando ele? Ele próprio através dos seus erros. Uhum. E né? da doença que ele estava Exato. manifestando. Porque ele plasmou. Uhum. Porque quando foi dito o que tinha que ser feito, ele não fez. Quando foi dito até quantas vezes ele devia perdoar, ele não perdoou. Quando foi dito para ele dar, ele não deu. Ele tirou, ele roubou, ele mentiu. E vai passar liso? E Deus não, né? Não é um velhinho caquético que está cego já. E Jesus, na sua clarividência, sabia que aquela pessoa, aquele paralítico ali, já havia, talvez, ali, naquele momento, cumprido o karma que ele tinha pela doença. E aí Jesus diz, te são perdoados os pecados. E aí os caras que estão atrás dele, né, começam a pensar, eles nem falam. Eles pensam, pô, ele pensa que é quem para tirar o pecado dos outros? Uhum. E aí Jesus, captando percebendo a ideia, né,
Aí ele dá no meio, né? Ele diz: o Filho do Homem veio aqui para salvar o que estava perdido. Então, de repente, é nessa linha que eles se prendem. Uhum. E para mostrar, né, que eu vim para fazer as coisas, eu digo, eu não te digo que são perdoados os teus pecados, eu te digo, levanta-te e anda. Pega a tua enxerga, levanta-te e anda. E verdadeiramente o cara sai caminhando. E aí o pessoal fica E apavorado, aí o né? pessoal ficou. Mas ele só fez isso porque, até pela situação, né, que se criou ali. Agora, ele tomar nossas dores, não, né? Ele nos defende, sim. Agora, não isenta. Por quê? Todo aquele que comete o pecado é escravo do próprio pecado. Isso são palavras de Jesus. Se ele falou isso aí, como é que ele vai tirar o pecado? O que ele trouxe para a humanidade, através não só do que ele falou, mas principalmente do que ele vivenciou, foi uma luz que permite a cada um fazer essa transformação moral e espiritual. Aí está a libertação do pecado, porque o pecado é o erro. Então, no momento em que eu me transformo, eu elimino aquilo da minha vida. Até porque o pecado nem existe. Né? É uma palavra antiga, muito forte. Muito ampla, né? O até correto no sentido é dela. essa questão de erro, porque tu está num mundo dual, né? Tudo é dois, tudo é duplo, né? E às vezes nós não somos senhores de todas as coisas, né? E aí o que acontece? Tu faz uma escolha errada e aí... Tu tem que dar conta. Exatamente. Foi tu que escolheu. Né? Tu poderia ter refletido, tu podia ter ponderado, tu podia ter analisado. Não, mas por, digamos, né, por ímpeto, por orgulho, por egoísmo, tu fez o que tu fez. Então, é um pecado? Não, é um erro. É um erro. Mas, veja bem, é um erro que plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então, como é que eu posso escolher uma coisa que não é minha? Uhum. Né? Ou como é que alguém pode colher, né, coisas que fui eu que semeei? Então, isso não tem coerência, não tem noção. Né? Então, por isso que... como é que funciona a história até do próprio pecado, né? Quando ele diz... que todo aquele que comete o pecado é escravo do próprio pecado. Quando ele vai te escravizar? Né? Quando tu tem consciência dele. Porque muitas vezes tu tem uma vida inteira no erro, mas tu não tem consciência que aquilo seja errado. Né? Uma criança, espiritualmente falando, um jovem, ele foi educado numa família sem qualquer noção de moral, de respeito, né? Então ele mentia, fazia de tudo. Para ele mentir não é uma coisa normal, tão errada uhum. quanto para uma pessoa que teve família, que teve cultura, teve igreja dentro da família e que foi dito para ele que mentira não se deve praticar. Então, ele faz aquilo, mas ele tem consciência que aquilo seja pecado? Não. Mas, quando ele tomar consciência das coisas, ele vai ver que isso é uma coisa que não tem que ser feito. Por isso que... E ali estanca. Claro, porque por isso que todo aquele que comete é escravo. Ou seja, aquilo lá, mais dia, menos dia, tu vai ter que ressignificar. Porque senão, né, não tem como servir a dois senhores, né? Então, as coisas elas têm que chegar num ponto de equilíbrio. E o que é um ponto de equilíbrio? Tu fez a coisa errada, tu vai ter que consertar ela, né? Tanto a nível interno, como tu vai colher aquilo que tu plantou. Né? Por que aquele cara era paralítico e nós não? Né? Por que hoje aquele cara nasce cego e nós não? Uhum. Então, quer dizer, o que está acontecendo ali? É um Deus também com uma varinha de condão? Que para uns dá tudo, para outro então... E tem uns aí que pega cada pacote que tá louco, pega uns combos, né? Pega tudo que é tipo de doença, sofrimento, dor, e os outros nada. É para a gente olhar e aprender, né? Porque estamos crescendo juntos dentro de um ambiente bem diverso. Então, se a gente só passar batido por tudo isso, a gente não aprende, né? A gente não evolui. Eu estava me lembrando, estava falando daquela passagem de Madalena, em que Jesus, depois que todo mundo se vai e deixa ela ali, ele diz,
vá e não tornes a pecar. Porque a reforma íntima, aquilo que ele nos propõe, que é nos mudarmos, melhorarmos, matar o homem E velho, ele né? acrescenta, para que coisa pior não te aconteça. Sim, porque vai ser pior, né? Se tu Entendeu? continuar nessa. Essa transformação que nós, aos poucos, estamos fazendo, ela que nos livra desse pecado que o mundo está cheio. É a mudança interior, não é alguém que vai fazer por mágica ou milagre. Bom, agora está tudo resolvido, porque não existe mudança, né? Senão. Sim, mas tá tudo resolvido, mas tu quer continuar fazendo o mesmo, né? Sim, os caras dizem, ele tirou o pecado do mundo. E como é que nós estamos desse jeito hoje? Exato. Então, na realidade, o que hoje é pedido a cada um? Quando nós falamos em maturidade espiritual, significa dizer que tu não pode ser mais criança tratando, né, das tuas questões internas. Então, tu tem que ser honesto contigo mesmo. Tu tem que ser honesto com Deus. Tem que ser honesto nessa questão, né? Porque as coisas elas são muito simples, muito simples. Não é? Por isso que eu digo, hoje a gente está se perdendo muito nessas narrativas, né? Ah, porque isso, porque aquilo, tu entrando na internet, tu te apavora. Porque agora não tem nem mais um Deus, são vários deuses. E tudo pode, né? Aí agora tem Javé, tem sei lá o quê. Pá. Então, onde é que tu vai ficar nisso tudo? Por isso que cada um, de uma forma simples, Jesus te fecha no teu quarto, abre teu coração a Deus, e Ele, em segredo, vai te dizer aquilo que é e aquilo que não é. E é verdade. Né? Lá, se tu botar, tá, eu fiz tal coisa, isso é legal? Correto? Não, então não se faz. Isso é bom? Sim, então faz. Só que nós, né, como ajustaram a lei, nós tentamos darmos essa continuidade de fazermos o quê? Continuarmos ajustando a lei aos nossos interesses. Né? Então, tu vai lá com uma sacola, né, de pecados, tu larga lá, o cara te redime. E dá um troco, né? O cara te redime e na semana seguinte tu continua fazendo. Tá, mas... Qual é sim. Qual é a explicação para Tá isso? Não enganando tem, quem né? nessa história? De Deus. Deus não tá nem aí. Deus se manifesta nesses níveis mais densos através de leis que a gente nem entende, as leis densas. Né? Imagina Muito mais as sutis. as leis sutis. Entendeu? Então, Deus não tá nem aí. As coisas fluem. Né? Deus, conforme tu vai né, indo, ele vai se revelando. Então, por isso que um cara que nem Jesus dizia, eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu não faço a minha vontade, faço a vontade daquele que me enviou. Então, todas as escolhas de Jesus eram norteadas pela conexão que ele tinha com o Criador. Por isso que ele fez o que ele fez. E desde aquela época nós damos mais valor às práticas exteriores que ele combateu tanto, mas ainda hoje continuamos nessa, porque quando essa coisa de que tudo pode hoje, é tudo lá de fora. Então, porque tudo me agrada, então vamos continuar abastecendo esse tudo. Só que aqui dentro eu continuo vazio, eu continuo com problemas que não encontro solução, porque aquilo ali não é a solução. Não, e o interessante é que a gente está negando todo o princípio, que são os nossos deveres. E estamos buscando, né, os prazeres. Toda a questão da sequência disso tudo, que são os nossos direitos. Então nós estamos cheios de direitos e não temos deveres. Só que tem que se lembrar de uma coisa muito simples, né? Que para colher... Tem que plantar. Para ter direito... Tem que trabalhar. Tem que ter feito a coisa certa. E colhe o que planta. Tu tem que ter cumprido os teus deveres. Uhum. Tu só vai poder clamar quando tu tiver justificado com a lei. Tu mostrar. E nós não. Uhum. Pelo fato de eu conhecer a lei, eu posso querer todos os meus direitos. Tudo bem. Mas tu não fez nada, que direito tu acha que tu tem? Tu não fez nada. Com quem tu vai estar falando? Exato. E, tipo, bem por aí, com quem que tu está falando?
Tu vai pedir para quem? Sim. Então, tu até pode brigar com o pastor, tu pode brigar com o vizinho, tu pode brigar com o juiz, tu pode brigar com, né? Eu dizia, ó, enfim, tu pode brigar. Agora, se tu botar a mão na consciência, tu vai ver que é uma luta em glória, porque tu não tem crédito nenhum. Né? E nós nem falamos da questão espiritual, porque também nem vai dar tempo, mas a questão espiritual, que eu digo, as companhias espirituais, elas vão nos dar um entendimento para quem quiser, que aí sim. Nem Então é bom, faz o que tu quer, mas tu atrai o que tu faz. nem é bom falar. Porque quando tu quer um juiz que defende uma causa Errada? errada, tu vai encontrar. Aham. Pior é que tu vai encontrar. Sim, tu tem tudo que tu dá a direção. Naquela direção tu vai encontrar quem tá ali. E aí a gente poderia se pedir, pô, e Deus não faz nada, né, tchê? Como é que Deus permite? Não, nós não temos nem o livro dos Espíritos. Tem uma pergunta lá que diz assim, por que Deus permite que os Espíritos nos induzam ao mal? Deus permite. Tu já tem toda essa problemática e ainda Deus permite... Sou bonzinho ainda. É, tu é bom. E aí Deus permite ainda que eles te induzam. Uhum. Te induzam. Fiquem me tentando. É, eu que sou um cara bom. Tem que procurar saber, né? Hoje nós, então, não abrimos o evangelho, mas tudo aqui é evangelho, né? Uhum. Então, que a gente sempre lembra, né, que nós estamos abertos, dúvidas, perguntas, questionamentos, e a gente sempre coloca o bom do evangelho segundo o Espiritismo. E o bom de a gente estudar isso tudo é que as coisas, elas ficam mais, digamos assim, como é que poderia dizer, numa pessoa só, que é Jesus. E o que ele fez, né? E o que ele fez e aquilo que é preciso. Porque senão, se nós ficar ali, quando tu nota, a gente perde muito tempo, eu digo, as pessoas, né? Sim. Então, A gente começa a ir para fora do exato, do o negócio. entendimento do Evangelho de Jesus é o que precisa. A tal ponto que ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é o cara. E ele é difícil de ser entendido? Não. Mas o convite que ele faz, nenhum de nós quer saber, né? Imagina. Reza para quem te calunia. Larga tudo e me segue. Faz o bem para quem te faz o mal. É duro. Mas, vamos lá, né? Fica o convite aí a todos, né? O convite a nos aproximarmos, né? E o bom do Evangelho que a gente diz, ele tem a parte que está escrita e tem os comentários, né? As explicações, mensagens. as mensagens. Mas isso aqui tem que se permitir, né? Para verdadeiramente ressoar dentro de cada um de nós. Um grande abraço a todos e que a gente esteja, né, juntos nessas oportunidades de aprendizado. Obrigado a todos. Até sábado que vem. E quem tiver questionamentos, perguntas, pode nos passar, tanto através do WhatsApp da sociedade, para a gente poder dar esse retorno. Obrigado. E só para encerrar, né, para respondendo aquela pergunta, que Jesus tirou os pecados. Negativo. Não tirou. Ele tornou eles mais claros e mais vivos, dando o exemplo que ele deu. Nos responsabilizando. Então, essa é legal. Chegam lá para Jesus e dizem assim para Jesus, Jesus, faz um milagre para que a gente crê. Aí Jesus diz, o que vocês tinham que ver, vocês já tinham visto. E pelo fato mesmo de terem visto, estão condenados. Entende? Uhum. Então, aí tu vai dizer, não, mas eu não sabia. Ele diz, como tu não sabia? Lê. Olha o exemplo que eu te dei. Se eu podia fazer tudo aquilo que eu fiz, por que eu fui para a cruz? Uhum. Fui. Por quê e para quê, né? Grande abraço.